Meu nome é Edilson Ferreira e eu ensino qualquer implantodontista a nunca mais errar a posição dos seus implantes, diminuindo em 50% o tempo das suas cirurgias. Eu não sei o que ver ou avaliar no planejamento virtual para implantes. Isso muitas vezes está parando o implantodontista. Por quê? Ele acredita que que é muito complexo, planejamento virtual. E diz, mas o que é que eu vou ver no planejamento? Eu não sei o que eu vou ver. Eu não sei nem o que eu vou avaliar no planejamento virtual. Mas isso não é um ponto que é importante. E eu já vou te adiantar, isso você pode riscar da tua vida, isso não é um obstáculo que vai te parar, o quê? Em conseguir nunca mais errar a posição do seu implante, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, para você aproveitar ao máximo, sempre separa um papelzinho, separa uma caneta, para que você possa fazer anotações. Planejamento virtual, Poxa vida, não sei o que eu vou ver no planejamento virtual. Eu sei, Edilson, você me falou que eu preciso melhorar, para eu não errar a posição dos meus implantes, eu preciso melhorar. Você precisa, o quê? Melhorar o teu nível de informação. Esse obstáculo, muitas vezes o implantodontista ele fica parado, porque ele não sabe, poxa vida, o que é planejamento virtual, o que eu preciso para fazer o planejamento virtual. E aí ele cria esse obstáculo. Eu não sei o que eu vou ver, o que eu vou avaliar no planejamento virtual. O que ele precisa, para poder usar o planejamento virtual. Muitas vezes ele acha que precisa de muito investimento. Poxa vida, eu preciso comprar um software. Você não precisa comprar um software, não. Não que isso aqui, que só o planejamento virtual vai fazer você não errar mais a posição do seu implante. Mas você vai estar fortalecendo um dos principais pilares que impedem o implantodontista de cometer o erro, ou de ter o erro no momento cirúrgico, que é o que? O pilar da visão. Eu quero falar com você o seguinte, bom, Edilson, tá bom, o que é planejamento virtual? A gente precisa entender, então, eu falei já para você, nós temos a implantodontia convencional ou analógica e nós temos a implantodontia digital, E muitas vezes aqui já começa a confusão do implantodontista, Ele fala, pô, implantodontia digital, o que é isso aí, poxa vida? Então, existem o quê? Do início ao fim do fluxo digital em implantodontia, Não quer dizer que você precisa usar todo o fluxo, não quer dizer que você precisa investir em todo ele. Na implantodontia digital, você tem o quê? Você precisa trabalhar no ambiente virtual, Assim como a odontologia digital, a implantodontia digital, o quê? Você vai trabalhar no ambiente virtual. Então você precisa o quê? De um software, tá? Você está vendo aqui na minha tela, de um software, para trabalhar o quê? As informações do paciente. Esse software vai fazer o quê? A junção das informações do nosso paciente. Depois de feito isso, nós precisamos de uma impressora para imprimir este guia cirúrgico impresso, se caso você for usar todo o fluxo. E por último, você precisa de um kit cirúrgico específico para usar a implantodontia digital. Tá? Mas eu quero falar com você hoje somente sobre planejamento virtual, que é a etapa principal, sabe do quê? De toda a implantodontia digital. Essa é a parte fundamental, porque assim, esse é o ponto divisor de águas. Se você, eu estou falando para você que na implantodontia digital, nós precisamos o quê? Sair do mundo real com as informações do nosso paciente, que o teu paciente está sentado dentro da cadeira. Você precisa o quê? Passar as informações do seu paciente para o interior de um software. E aí você vai trabalhar essas informações, no caso da implantodontia, a informação óssea do seu paciente e a informação dentária. Mas o que você precisa para ir para a implantodontia digital? Eu vou mostrar para você, tá? Mas o que eu quero que você marque no seu papel é aqui, é a última frase aqui da minha tela. O que você precisa é virar a chave para o digital. Tá? Você tem que virar a chave. O digital é um mundo paralelo, Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem gente que é a favor, tem gente que não é, Depende do ponto de vista. E aí eu quero falar com você que deseja nunca mais errar a posição do seu implante.
Então você precisa o quê? Do planejamento virtual, que é uma das etapas. Então o que é planejamento virtual? Antes você precisa entender o que é planejamento, né? Eu já falei numa live, vou trazer de novo o conceito. É todo o processo que você precisa interpretar as informações do seu paciente para planejar um tratamento, desde a parte, no caso da implantodontia, da parte cirúrgica até a parte protética, tá? É tudo que você precisa fazer, é o planejamento. Olha, eu preciso fazer isso, esse implante, número de implantes, tamanho de implantes, eu vou usar aqui, eu preciso colocar nesta posição para ter aquele resultado protético, tá? Esse é o planejamento. E aí, nós temos o planejamento virtual, que é o planejamento feito o quê? Na tela do computador, que vai definir o quê? A posição do seu implante na melhor estrutura óssea para aquele tipo de prótese. Nossa, Edilson, que complexo, cara. Agora você me... Muito complexo. Não tem nada de complexo. Vai lá, vamos comigo aqui. Fica aqui comigo, vem cá. Seguinte, então, você precisa o quê? Fazer o seu planejamento. O convencional, o analógico, é como você faz. Planejamento, você molda o seu paciente. Planejamento reverso, né? E aí você faz o quê? O encerramento diagnóstico, planejamento reverso e vai fazer um guia cirúrgico convencional. Esse é o planejamento, feito de maneira analógica. E o planejamento feito de maneira virtual, o que vai diferir é o quê? Que ele é feito no ambiente virtual, com informações que são reconstruídas no software nas 3 dimensões. Isso tanto informações ósseas do nosso paciente, quanto as informações clínicas do nosso paciente. Tá? Isso é o planejamento virtual. E você vai conseguir visualizar na tela do seu computador, né, todas essas informações. Você vai visualizar o seu planejamento na tela do seu computador. Isso é planejamento virtual, né, onde o seu pilar é amplificado, o pilar da visão. Tá? Tranquilo? Então, planejamento e planejamento virtual. Planejamento é feito de maneira analógica. Essa aqui é uma comparação que você tem que fazer, que você precisa estar atento a isso, né? Que muitas vezes você confunde planejamento com planejamento reverso e planejamento virtual, tá? Você tem que entender que no planejamento é que você vai tomar todas as suas decisões para aquele tratamento, né? Olha, eu vou usar esse implante, esse tamanho, vou fazer essa técnica cirúrgica, vou usar esse componente protético para esse tipo de prótese. Tá? No planejamento analógico, então você tem a informação, vamos dizer assim, bidimensional, né? Em 2 dimensões somente, tá? Que limita o quê? O teu campo de visão. No planejamento virtual, você tem o que? A reconstrução, ou toda a visão nas 3 dimensões, né? Nas 3 dimensões espaciais e que são importantes, que vão te dar o quê? Precisão e segurança, que vão te dar principalmente segurança. Por quê? Porque aumenta muito o teu nível de informação. Então, o planejamento virtual, o teu pilar da visão, o pilar do seu planejamento fica amplificado. Por quê? Porque você está vendo na tela do computador nas 3 dimensões. Informações ósseas e informações clínicas do seu paciente. E qual que é a diferença, então, entre planejamento virtual e planejamento reverso? Planejamento reverso, né, você está associando sempre a sua prótese. Por quê? Porque você molda o seu paciente, monta em articulador semiajustável e vai para o laboratório fazer um enceramento. Esse é o conceito de planejamento reverso para o implantodontista. Para que ele possa o quê? Prever o resultado de um tratamento. Prever se é possível reabilitar aquele paciente com aquele tipo de prótese, se ele tem espaço para que tipo de prótese, se é uma prótese cimentada, parafusada, tá? Então, planejamento reverso, ele é necessário. Por quê? Porque você vai encerar, ou você vai planejar o seu tratamento do final para o início.
Por isso o nome reverso. Você faz o desenho da prótese, independe se analogicamente ou se digitalmente. Daqui a pouquinho eu vou falar essa diferença para você. O planejamento reverso, por quê? O desenho da prótese, a posição do dente, independe se é unitário, parcial, total, é que vai orientar na posição do implante. Tanto analogicamente quanto digitalmente. No planejamento virtual, você também precisa do planejamento reverso, que nada mais é do que você fazer o desenho da prótese. Só que isso é feito de maneira digital, tá? Então, o desenho da prótese é feito digitalmente. Você entendeu? Então, ó, planejamento reverso é o planejamento de trás para frente. Então, você faz o desenho da prótese para que você possa o quê? Definir a posição do seu implante. Isso tanto na implantodontia analógica quanto na implantodontia digital, tá? É o reverso, beleza? Então, planejamento virtual é o planejamento feito no ambiente virtual, tá? O planejamento analógico é o planejamento feito de maneira convencional, em que você faz o enceramento diagnóstico e pega a imagem do seu paciente, isso é uma tomografia, né? E você vai o quê? Formatar essas informações na sua cabeça. A grosso modo falando é isso. E no planejamento virtual, né, você pega essas informações e vai colocar no ambiente virtual, né, no ambiente de um software, e vai ter o quê? A reconstrução da prótese, do osso do seu paciente e a posição do seu implante. Nas 3 dimensões, você vai visualizar isso na tela do seu computador. Isso é o planejamento virtual, tá? A diferença entre planejamento reverso e planejamento virtual é essa, tá certo? O que é importante você saber, tanto no analógico quanto no digital, você precisa fazer o planejamento reverso, você precisa encerar a prótese, você precisa ter o desenho da prótese antes de você fazer o quê? O posicionamento do seu implante, tá bom? E no planejamento virtual você consegue visualizar isso na tela do computador. E aí você consegue ver, daqui a pouquinho eu vou colocar as imagens aqui para vocês. Você vai conseguir ver exatamente a posição do seu implante dentro do osso para aquela emergência da prótese. Isso é o planejamento virtual, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vamos evoluindo aqui, vamos devagar. Edilson, beleza, tá joia, entendi. Mas pera lá, você falou que eu preciso fazer o planejamento reverso também no planejamento virtual? Sim. Você precisa ter o desenho da prótese. Como é que você vai fazer o desenho da prótese no ambiente virtual? Pode ser feito de 2 maneiras, tá? Pode ser feito o desenho da prótese digitalmente, no próprio software tem uma biblioteca que tem o desenho dos dentes, tá? E ele vai adequar para a boca do seu paciente, tá certo? Ou vai copiar e duplicar o dente homólogo, existem várias maneiras, tá? Tecnicamente, você não precisa saber trabalhar no software. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, tá? Se você precisa comprar um software, se você precisa aprender a manipular um software, eu vou te explicar, tá? Então, o planejamento virtual, com as informações ósseas e dentárias do seu paciente, você vai definir a posição do seu implante em relação à prótese desenhada, ok? Como é que você faz essa? Como é que você, então, beleza, Edilson, eu preciso ter um software, então, eu vou ter que comprar um software? Não, não tem que comprar software nenhum. Bom, aí você está, como é que eu vou fazer planejamento virtual se eu não tenho um software? Você não precisa de software, eu vou responder isso no final da apresentação, tá bom? Então, o que você precisa saber? O planejamento virtual, você precisa transferir as informações do mundo real do seu paciente para o interior de um software, né? Isso é como se fosse alimentar uma planilha, né, no software. Você digita os números. E aqui você precisa o quê? Passar as informações ósseas do seu paciente e as informações clínicas. Meu Deus do céu, cara, eu não entendo nada de tecnologia, cara. Como é que eu vou fazer isso? Nossa senhora, não vou nem começar. Para que eu vou? Isso é arrumar dor de cabeça. Isso aí não... Não. É simples. Informação óssea do seu paciente. É a tomografia. Você já usa uma tomografia. Você tem que usar uma tomografia para fazer o quê?
o diagnóstico para ter as informações ósseas do seu paciente. Só que na tomografia convencional que você está pedindo, você está vendo a imagem em 2 dimensões. Está limitando o teu pilar da visão, o teu pilar da informação. Tá? Então você precisa de 2 informações para alimentar o software. Informação óssea do seu paciente obtida através do DICOM de uma tomografia. Tá? E você precisa do modelo da boca do seu paciente, que é o quê? Que é o STL, que pode ser obtido por escaneamento intraoral ou técnica da moldagem, você escaneia a boca do seu paciente. Simples assim, você precisa desses dois. As 2 informações fundamentais, necessárias para que você possa fazer o seu planejamento. E qual é a grande vantagem aqui do planejamento virtual? É que você vai ver o que? Essas informações nas 3 dimensões. Vai conseguir virar na tela do teu computador nas 3 dimensões. Então, aí essas 2 informações são colocadas juntas, sobrepostas e fica na tela do computador. O que você precisa para nunca mais errar a posição dos seus implantes? Você precisa aumentar o teu nível de informação, né, que vai te trazer segurança. E quando você traz essas informações para o planejamento virtual na tela do computador, o maior benefício que você vai ter com o planejamento virtual é segurança. Você aumenta o seu nível de informação. Onde é que está esse nervo? Qual é a espessura desse osso? Qual é a altura desse osso? Qual é o diâmetro do implante que eu preciso usar? Né? Qual é a altura do implante para não chegar muito perto do nervo? São informações fundamentais para o seu planejamento. Tá? E aí tem muita gente que fala assim, Edilson, tá, beleza, entendi. Você quer uma outra vantagem, outro benefício? Vou te falar agora. As decisões da tua cirurgia são baseadas aqui na tela do computador. É como se você fizesse um simulador. Eu vou colocar esse implante um pouco para cá, um pouco para lá, eu vou ter essa emergência. O teu pilar da visão está amplificado, está aberto. Né? Eu sempre falo, é que nem eu uso muito, tenho muita alergia, eu sou muito descongestionante nasal. Né? E quando tranca o nariz, você fica desesperado. Né? E aí quando você coloca o descongestionante nasal ou você usa um antialérgico, teu nariz abre, você respira. É assim que você vai se sentir quando você começar a usar o planejamento virtual. Né? Como assim que você vai se sentir? Você vai ver o tanto que você era cego, o tanto que a tua visão era limitada e você ia daquela maneira para o campo operatório. É o cego no escuro que eu falei hoje de manhã, né? Que é até redundante, cego no escuro. Cego no escuro é a mesma coisa, né? Ele já é cego mesmo. Então, as decisões da sua cirurgia podem ser tomadas aqui, neste momento. Aquelas decisões que você toma na técnica convencional no momento cirúrgico. Porque você pegou a informação óssea da tomografia e você pegou a informação clínica do paciente, formou aquela imagem na tua cabeça e vai lá para o campo operatório buscar a posição do seu implante, fazer a sequência de perfuração, né? Tentando encontrar, tentando achar a posição correta. E isso está te levando ao quê? Ao medo que eu falei hoje de manhã. Né? Por quê? Porque você está no escuro. O teu pilar da visão está totalmente limitado. Que esse é o grande benefício aqui, tá joia? No planejamento virtual. Então, desculpa aí, não fica pensando, o que eu vou ver, o que eu vou avaliar. O que você vai avaliar no planejamento virtual é exatamente a mesma coisa do planejamento. Sabe que a grande vantagem é você ver tudo isso na tela do computador antes do teu procedimento cirúrgico. É você fazer um simulador, né? E aí, até hoje de manhã falaram isso na live, né? O piloto tem um simulador. E nós também aqui no planejamento virtual. Você pode visualizar tudo, você faz todo o trajeto ósseo, o trajeto, né? Por quê? Para que você busque a posição correta do seu implante. Tá, não é? Então vamos lá. Tranquilo?
E por que que o planejamento virtual é importante para você? Né? Ou é importante para mim e para você que está me ouvindo aqui também? É o quê? É para que você possa amplificar o teu pilar da visão. Sabe por quê? No pilar da visão é que você toma as suas decisões, né? Só que no analógico você imagina essa situação. E aí muitas vezes você pega um guia cirúrgico convencional e vai levar. Aqui, no planejamento virtual, você amplifica isso tudo. Você coloca tudo isso, todas as informações aqui na tela do computador. Aí você vai girar e vai ver qual é a posição desse implante, qual é a inclinação necessária que esse implante... esse implante precisa ficar nessa inclinação para ter a emergência protética para uma prótese parafusada. Mas nessa emergência aqui o implante vai ficar fora do osso. Então, o teu pilar da visão fica amplificado para as suas decisões do tratamento. Você quer melhor do que isso, né? Então, por isso é importante, né? Você usar o planejamento virtual. Esquece isso, né? Edilson, nossa, mas cara, é muito complicado. E outra, esse negócio aí de computador, rapaz, isso aí não funciona não, hein? Isso aí, será que eu posso confiar? Existem vários trabalhos científicos, então vamos lá. Eu falei para você que para fazer o planejamento virtual, nós precisamos de 2 pacotes de informações, tomografia e o escaneamento, né? Que vão ser fusionados num software para que possa ser, então, feito o planejamento. Esse aqui é um artigo que fala sobre o que? O registro das informações da tomografia Cone-Beam com o escaneamento de superfícies intraorais, que é um pré-requisito para a cirurgia guiada. Se isso tem precisão, se esse alinhamento tem precisão ou não, quando feito de maneira correta. O que eu quero que você entenda? Você tem precisão e você tem segurança. Tá? Por quê? Esse alinhamento é que vai gerar a precisão, né? O alinhamento das 2 imagens é que vai gerar o quê? A precisão de informação para que você defina se aquela é a melhor posição. Então, está mais do que comprovado cientificamente. Tá certo? Não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar? Marca aí no papel, né? O porquê que você tem que saber como alimentar o software. Não é uma tomografia simples e um escaneamento simples. Você precisa entender esse processo. Eu não vou falar sobre isso agora, porque não é o momento, tá? Aqui eu só quero falar com você para tirar todas as suas dúvidas. Então você pode confiar sim no planejamento, desde que se use um software que tenha o quê? Né? Lógico, registro técnico, né? Não seja um software capeta, tá bom? Que quem opere esse software saiba operar, né? Essa é uma outra coisa que é importante eu falar para você. Beleza, Edilson? Tá? Você falou aí um detalhe que é importante. Você falou que eu não preciso comprar software, que eu não preciso fazer investimento. Tá, mas como é que eu vou fazer isso então? Como é que você vai fazer? É o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai usar o serviço de uma empresa que faz essa prestação de serviço de planejamento virtual. Tá. Como é que é isso, Edilson? Existem empresas especializadas que fazem um planejamento virtual. Tá? Edilson, mas isso tem custo. Lógico que tem custo. O planejamento virtual, se você for ver, você gasta menos do que o planejamento analógico. Mas eu não vou falar sobre isso também agora, porque não é o intuito da nossa live, tá? Tem muito material lá no meu canal do YouTube que fala especificamente sobre isso. E aí, você vai usar o serviço de uma central de planejamento. O que você tem que entender, né? É como escolher essa central, e eu vou falar já sobre como você vai escolher uma central de planejamento para não ter problemas, tá? No seu planejamento virtual. Então, está comprovado cientificamente. O que você precisa entender para não ter problema no planejamento virtual é como alimentar o software. Você precisa da imagem de uma tomografia e de um escaneamento. Simples assim, né? Aqui, Edilson, tá. E eu preciso fazer o planejamento virtual? Não,
O planejamento virtual pode ser feito tanto pelo dentista como por uma central de planejamento, né? Quando é feito pelo dentista, né, você mesmo vai trabalhar os seus casos. E quando é feito por uma central de planejamento, é uma empresa que presta esse tipo de serviço. Vai pegar o quê? Vai pegar e vai fazer esse planejamento. Para que você, dentista, faça o planejamento virtual, você precisa fazer investimentos financeiros e de tempo, tá? Eu já fiz isso lá no começo, há 16 anos atrás, né? Edilson, você faz isso hoje? Não, eu não faço os meus planejamentos virtuais. Ah, Edilson, você está falando que eu preciso fazer, mas você não faz? Não, eu faço planejamento virtual. Estou falando que o Edilson, não faz. Mesmo eu tendo 2 softwares aqui na minha clínica. Por quê? Porque é um entendimento que não vale a pena financeiramente, o investimento financeiro, e não vale a pena o investimento do seu tempo. Mas isso é uma questão de ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Eu uso o serviço de uma central de planejamento. O que é uma central, Edilson? Central de planejamento é como se fosse um laboratório de prótese. O laboratório de prótese não presta um serviço para você que faz as suas próteses? Sim, não é? Você precisa o quê? Saber escolher esse laboratório de prótese. Tá? Ah, você poderia fazer as suas próteses? Poderia. É uma questão vamos dizer assim, de mercado, é uma questão de preferência. Tá? Então aqui, o planejamento virtual pode ser feito tanto pelo dentista quanto por uma central de planejamento. Você precisa fazer esse investimento? Não. Você precisa comprar um software? Não. Você precisa ter a curva de aprendizado de software? Também não. Né? Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós, como dentistas, a gente vê tecnologia e fala assim, eu vou comprar um scanner, vou comprar um software, e muitas vezes te impede de dar o próximo passo. Muitas vezes você investe muito numa situação e não tem um retorno. Então, qual é o meu ponto de vista? Eu uso uma central de planejamento. Detalhe, você precisa saber como escolher uma central de planejamento que vá conseguir prestar um serviço adequado para você. Esse é fundamental. Então, o planejamento virtual, você precisa alimentar o software, manipular o software para fazer o planejamento virtual. É isso aqui que eu falo que não vale a pena, porque você, além do investimento financeiro de comprar um software, você precisa ter o quê? A curva de aprendizado de manipular o software para fazer o planejamento virtual. E aí é gostoso você fazer o planejamento. Eu falo porque eu gostava lá atrás. Só que você deixa de ser dentista, né? Isso é uma questão de ponto de vista, tá, pessoal? Tem gente, né, que acha que tem que comprar um software, que tem que ter um software na clínica, né, que vai ajudar ele a vender mais tratamento, tá tudo certo. Mas a finalidade de um software é o quê? É fazer o quê? Amplificar o teu pilar da visão. E aí vale a pena você ter um software só se for um modelo de negócio teu. Eu quero fazer disso, eu quero crescer nisso, tá tudo certo. Você tem que comprar um software. Aí depois vem que você tem que pagar licença, você tem que ficar renovação de licença. E tá tudo bem, né? Eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você use uma central de planejamento. Então, no planejamento virtual, você tem aqui as informações na tela do computador, informações ósseas e dentárias do seu paciente. Imagina aqui, essa imagem branquinha é do osso do seu paciente gerada através da tomografia, do DICOM de uma tomografia, que é um exame tridimensional, né, das estruturas ósseas e anatômicas e dentárias do seu paciente. E essa imagem roxa, que é sobreposta, que está junta, é a imagem clínica do paciente, né? Dente e tecidos moles. Então essas são as informações que nós precisamos. Então por isso que no planejamento virtual, que no planejamento analógico, essa imagem aqui, você vai ver só o quê? Só na tua cabeça. Você vai criar essa imagem. E aqui no planejamento virtual, como você está vendo aqui na tela do computador, então aí é feito o quê? O planejamento do implante. Antes do planejamento do implante, nós precisamos fazer o quê? O enceramento digital,
que é o planejamento reverso. Então é inserado um dente digitalmente, em função desse desenho, definiu se a prótese se é cimentada ou se é parafusada, né? E vai se posicionar o implante. E qual é o grande benefício? Vamos aqui nesse caso aqui, olha lá. Primeiro molar, ó, região de segundo pré para primeiro molar. Nós temos aqui forame mentoniano, canal mandibular, né? Olha só, quantas informações nós precisamos ter para posicionar ou para colocar o implante na posição correta para esse tipo de prótese. Então aqui o teu pilar está amplificado. Você consegue ver todas as informações. E aí, a grande vantagem é o seguinte, é você o quê? Aumentar o teu pilar da visão, ter o maior número de informações, você aumentou o número de informações, você aumentou a quantidade de informações que você tem do seu paciente para tomar as suas decisões do melhor local, para nunca mais errar a posição do seu implante. Você entendeu? Vamos ver aqui, ó. Essa imagem é uma imagem clínica, olha aqui, ó, né? Então esse paciente perdeu o primeiro molar, e olha aqui. Então, ó, é colocado o implante na posição ali, tá vendo? Vai ser um caso de extração e colocação. Aqui a gente já está vendo, ó, as inclinações do implante. Voltar a chamar a tua atenção. Isso aqui, ó, na primeira imagem, ó, imagem panorâmica. Esta aqui, essa é a segunda imagem, olha lá. A reconstrução, ó. Qual é a distância que está para o nervo alveolar? Olha como é que está amplificado o teu pilar, né? Olha aqui, tem uma perda óssea na raiz mesial, mas tem osso na raiz distal, né? Beleza. Vamos ver aqui uma imagem médio-distal. Olha aqui a inclinação vestibulolingual desse implante. Olha a inclinação médio-distal desse implante, para o tipo de prótese que a gente necessita. Aqui você tem condições de tomar todas as suas decisões antes do procedimento cirúrgico. Por quê? O teu pilar da visão está amplificado. Então o que você vai avaliar aqui? Tamanho do implante, né? O que você está vendo aqui? Ó? O osso lingual, né? Que tem uma perda óssea vestibular, né? Você vai precisar o quê? Fazer uma reconstrução associada, que nem eu fiz aqui, né? Então, por quê? O teu pilar aqui da informação está amplificado e o teu poder de decisão está enorme. Você define tamanho de implante, você define macrogeometria do implante, você define posição tridimensional do seu implante nas 3 dimensões. É isso aqui que você tem que avaliar, isso aqui que você tem que ver. Então você está vendo o que no planejamento virtual aqui? Que é possível, que é previsível, que é o que você fala da previsibilidade, o conceito de previsibilidade. Isso aqui na hora do planejamento. Analógico, digitalmente, você vê. Só que aqui no digital você vê muito amplificado, você vê desse tamanho. Está escancarado, né? E aqui você, vou chegar esse implante um pouquinho para mesial, um pouquinho para distal. Ótimo, antes do teu procedimento cirúrgico. Agora você imagina no analógico, você vai estar lá na hora, com a broca, na hora H, na boca do seu paciente, buscando esta posição. Vai levar você ao quê? Você tem medo, que é o que eu falei hoje de manhã. E o medo faz você errar. Tá bom? Vamos lá. E aí você definiu, aí você vai transferir isso para a boca do seu paciente. Aqui, ó, eu fiz, ó, extração, colocação de implante, membrana, biomaterial e um cicatrizador personalizado aí de zircônia. Esse caso foi feito há 5 anos atrás, né? Tá joia? Por que, então, utilizar o planejamento virtual? Para que você o quê? Defina ou decida antes do teu procedimento cirúrgico e você visualize o teu pilar da visão tá amplificado, né? Isso aqui, ó, independe de quantos implantes você faz. Ai, Edilson, mas, cara, esse negócio de planejamento não é muito comigo, né? Eu tenho uma dificuldade. Então aqui, ó, essa dificuldade está sendo eliminada. Por quê? Porque o pilar está amplificado. Independe se você faz 1 implante por mês, 2 implantes ou 10. Né? Essa é a melhor maneira de você visualizar o tratamento antes de executar. Cicatrizou, finalizou. Olha lá, cicatrização,
Olha a emergência desse implante, olha a posição dele, né? É uma prótese cimentada ou é uma prótese parafusada? Olha lá a emergência protética, né? Olha aqui, olha o raio-x, tá vendo? Né? Olha aí. Tranquilo? Então, o que ver e o que avaliar. E se, Edilson, beleza, entendi isso aí, mas e se eu não fizer o planejamento virtual? Então, eu entendi aí o que você falou e tal. Você vai continuar errando na posição do seu implante. Não é só o planejamento virtual que vai te impedir, mas é ele que vai te mostrar, principalmente, o quanto você está indo cego para a tua cirurgia, usando a técnica convencional, a implantodontia analógica. Tá? Olha esse outro caso aqui, ó. Vamos lá. Extração e colocação de implantes em primeiro molar superior. Caso de alta complexidade. Tá? E aí, muitas vezes, eu quero que você vá trazendo para você, né, essas possibilidades. No caso de alta complexidade assim, você resolver de maneira analógica. Né? E muitas vezes você nem pega um caso desse. Você fala assim, não, ixi, isso aqui não dá para mim não. E muitas vezes você pega e coloca o implante errado. Ah, vou colocar um implante lá na raiz palatina, aí o implante sai lá na vestibular. Né? Aí, depois eu moldo lá e o meu protético corrige. Né? Aí você faz um pilar angulado, você faz um UCLA. Está errando. Sabe qual a consequência do erro? Né? Além do estresse que te causa, a frustração toda. Né? Além disso, ele vai te tirar do mercado. Ele vai fazer você sair do mercado. Um mercado que é tão promissor, né? Eu já falei sobre isso. Mas o número de desdentado que a gente tem no Brasil é enorme. É muito. Passa de 30 milhões. Não, acho que são 41 milhões. De acordo com a pesquisa de 2018. Disso, mas agora já fizeram bastante implante, tem as franquias aí comendo baratinho, já fizeram, mas fizeram um monte de implante errado. Fora da posição. Vai ter muito trabalho para o implantodontista. Tá? E aí você precisa o quê? Associar todas essas tecnologias, essas informações para você. Trazer isso para o teu dia a dia. Né? Para que você se sinta um profissional diferenciado. Um implantodontista top, de ponta. Que consegue resolver todos os seus casos. De maneira simples e descomplicada. Um passo a passo para você resolver. Tá? Para que você tenha reprodutibilidade, porque o que você precisa para não errar a posição do seu implante no campo operatório chama-se reprodutibilidade.